Vamos falar sério aqui, falar de uma polêmica que tá rolando. Você viu o bafão do repórter da Band, Eu Adriles? vi, eu acompanhei. Nossa senhora. E olha, a Band, gente, decidiu afastar temporariamente das ruas o repórter Lucas Martins, acusado de agredir a jornalista Grace Abdu da Record durante uma reportagem ao vivo. O Lucas empurrou a Grace, né? Pegou a Grace por trás, jogou a Grace ao disputar um espaço durante a cobertura de um caso de desaparecimento lá que ambas as emissoras estavam cobrindo. A Record, ela repudiou esse ato, prometeu inclusive medidas judiciais, e a Band manteve o Lucas em funções internas enquanto o caso está ganhando repercussão. O jornalista pediu desculpas ao vivo, afirmando que a sua atitude foi inaceitável. Como é que você viu a repercussão, Vini? Olha, eu acho que a Band tomou uma atitude certa. O Lucas, ele se manifestou rapidamente, né? Como a gente disse ontem aqui, logo depois ele foi ao ar, pediu desculpas, não tentou justificar, falou que o ato dele, de fato, foi inaceitável. A gente viu pela imagem que realmente é um gesto, é uma agressão, né? Ele realmente pega a repórter ali, joga a repórter pro lado. E a Band, até então, tinha emitido apenas uma nota, né, Paulinho, dizendo para, até assim, pedindo desculpas, mas dizendo para a Record superar o caso, então dando a entender que manteria até o Lucas no ar. Mas a pressão, principalmente das redes sociais, foi grande. Eu, como disse ontem aqui, eu tenho boas referências do Lucas, de amigos meus que já trabalharam com o Lucas. Ele não é uma pessoa assim, mas estava ali num momento de tensão, de busca incessante por informação, e teve uma atitude de fato descontrolada, de fato descompensada. Então acho que a advertência da Band é correta. Acho que não é um caso para demissão, mas é bom dar uma descansada agora na imagem do Lucas, que vai ficar em funções internas, e depois ele volta pro ar. Eu lembro quando você quase deu um murro no Joel Pinheiro da Fonseca, você lembra? Era uma coisa meio natural, não, né? Pior não. O que é? Peraí. Não vem com comparações. A questão que se coloca é, você ter um homem de quase 2 metros de altura pegando uma mulher que é metade, quer dizer, 1/10 dele, e arrastando ela pra fora da reportagem. Primeiro, demonstra uma falta de ética jornalística. Claro. O cara tá empurrando a mulher pra ter prioridade pra entrevistar alguém. Sim. Eu realmente quase saí no tapa com o Joel Pinheiro da Fonseca uma vez, com toda a razão que eu tinha. Você não tem moral nenhuma pra falar O Joel era dele. o triplo do meu tamanho, quer dizer, ainda não vou crescer mais. É o triplo do meu tamanho, mas eu fiquei só com o dedinho em riste e não toquei. Só foi a agressão verbal que ele mereceu. Mas você entendeu? gritava na época, eu lembro, Não, mas foi gritar bem não é desagradável. agressão física, não é covardia. Quando você tem dois homens másculos, viris, como eu e Joel, eventualmente entabulando uma discussão incisiva sobre a realidade psico-brasileira, aí é uma coisa que Não, é equânime, diferente, realmente. entendeu? É um homem contra Não, uma mulher, é completamente É diferente. covardia. E aí indica uma certa falha de ética jornalística do cara. O cara quer atropelar a jornalista, tirando ela da frente pra entrevistar uma pessoa. Tem vários usando pontos da aí, força né? física. É muito ruim. Eu acho assim. Injustificável a agressão Eu concordo física. com a punição da Band, eu concordo com o Vini. Foi uma punição medida. Eu não acho que deveria ser demitido, mas deve ter uma repreensão e deve ter um gancho e uma advertência. com Já absoluta já certeza. o Gabriel Oliveira vai entrar ao vivo aqui com a gente para nos atualizar, porque tem informações. Esse caso foi parar na mesa do dono da Band, né? Porque a pressão midiática, no caso, tá muito forte. Não, mas parece e aí que começa o cancelamento na internet, Se não me Vini. engano, parece que a família Saad deu cobertura pro Lucas. É, não sei até quando. Deu cobertura pro Lucas. Você até Bom quando... repórter. Ele é bom repórter, ele eventualmente apresenta jornais da Band, é um profissional prestigiado. Eu acho que isso tem pesado também Assim, na decisão tudo bem da que Band. ele tenha pedido desculpas, que ele tenha admitido o erro, rápido. enfim. Agora, a questão é que a imagem é muito feia. É uma imagem é coisa, entre aspas, pode parecer uma coisa banal, mas denota falha de ética, atropelo e covardia da parte dele. Ou seja, pode ter sido um desvio. Eu não tô aqui pra jogar pedra em ninguém, dizendo que alguém é peremptoriamente um sujeito machista, ou tosco. Se você já viveu um processo de cancelamento, você sabe que é um processo de cancelamento. Mas eu fui cancelado de maneira injusta, Sim, né, meu nesse filho? caso, Eu ele vai levantei ser uma mão, cancelado fui de chamado maneira nazista. Aí não, ele cometeu um erro, Sim. e um erro Aqui não complicado. tem, Escuta, aqui não é subjetivo. Como pessoa e como jornalista. Aqui não cabe interpretação. Não é. Ele foi Vamos tosco pegar mesmo. mais informações aí do que tá rolando nos bastidores. Gabriel Oliveira já está por aqui. Fala, Gabi. Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Adriles. Bom dia, Vini. Bom dia. Pois é, essa história ainda está rendendo bastante. É. A direção da Band rachou quanto ao futuro do Lucas Martins. Tem uma ala mais conservadora da emissora que defende, não tem conversa, demite, a conduta dele vai contra tudo que a gente defende. Enquanto alguma galera mais nova, diretamente ligada ao Rodolfo Schneider, que virou o chefão da TV,
Acha não, só tira ele do ar durante 3 dias, deixa ele como editor do Brasil Urgente, a poeira vai abaixar, a internet vai mudar de alvo e tudo volta ao normal. Mas o clima lá tá bem ruim. A diretoria, que sempre foi muito unida, tá rachada. Cada um pensa numa coisa e isso provavelmente vai ter desdobramento em outros setores da TV. Você acha, Gabriel, que vai haver mais pressão desse caso? Porque a estratégia, por exemplo, dessa outra ala que você diz ali da direção, é uma estratégia de se cair no esquecimento o caso, né? Eu acho que essa segunda ala vai acabar ganhando, porque o próprio Schneider, ele estava de férias nos Estados Unidos, foi acompanhar o Mundial de Clubes, já voltou para o Brasil, ele vai acabar perdoando. Ele gosta muito do Lucas, já tentou transformar ele em âncora fixo de telejornal várias vezes. Ele só não assumiu o Bora Brasil porque teve uma mudança de planos quanto ao Melhor da Noite e acabaram entregando para o Otaviano. O trabalho do Lucas, como o Vini estava dizendo antes, sempre foi muito bem quisto pela direção da emissora. Ele não era só um repórter, era o substituto imediato do Jornal da Atena do Brasil Urgente. E como a Band passou o pano naquele texto de ontem, era um repórter que tinha conduta ilibada até então. E a gente sabe, a internet tem memória curta. É a polêmica da semana, mas nunca sabe quando vai acontecer o próximo escândalo. A Band aposta nisso. O que foi, E Adriles? Pois é, todo mundo eu- tá publicando vídeo a cada 5 minutos, mas daqui a pouco esquecem, vai acontecer outra A coisa. questão é essa, o Gabriel. Uma coisa é a direção, é a técnica da Band, outra coisa é o público. Você tá dizendo que vai esquecer de maneira rápida. Mas a imagem dele tá muito cravada, a imagem de um sujeito que é covarde com uma mulher e que é um sujeito que atropela Isso eu os concordo. colegas em nome da busca pela notícia. Ontem Eu a não gente sei teve esse debate, que era um Entendeu? ultramaratonista, porque além de jornalista, ele é um atleta de alta performance, e Pois teve é. Então, Mas assim, deixa eu da passar meu imagem- pano. A iconografia da imagem é muito ruim. Não cometeu nenhum crime, nenhum crime de lesa humanidade. Mas a iconografia é muito ruim. É Pra um ruim. sujeito que tava querendo ser É bem âncora de alguém, essa imagem, se ele É for um âncora um programa dia, policial, vai é a estar mesma- vai estar sempre vinculada à imagem dele Eu como acho que repórter. nada Contadas as justifica. proporções, é algo parecido Deixa eu com a só cadeirada falar uma da coisa. Atena. Nada justifica a agressão, mas que a mulher estava de alguma forma provocando ele ali, sabia que ele estava ao vivo, isso ela provocou, certo? Provocando como? Não há justificativa para o que ele eu fez. tinha, eu Ele tinha, está absolutamente eu tinha- equivocado. Ela tava eu sou provocando. jornalista, eu já fui Ela repórter, tava já fui provocando. produtor no começo da minha carreira, e a quantidade de gente que faz qualquer coisa pra ter uma notícia é impressionante. Isso é uma coisa do jogo. Agora, você arrastar uma mulher pro lado, aí Não, ultrapassa todos os ele limites. tá absolutamente equivocado, não tem Não, e discussão outra, em Paulo, eu relação a acho isso. que a Record acabou Mas liberando ela uma provocou imagem também. que é uma imagem um pouco maior, um pouco mais estendida, do começo que a outra repórter acaba abordando as pessoas que ela estava ali conversando e até pedindo aquela... A tal da foto lá que eles estavam os dois buscando, né? E eu acho que essa imagem pesou ainda mais contra o Lucas, porque não parece realmente que ela tá tentando atrapalhar o trabalho dele. É que eu acho Não que a me relação pareceu. tava, Esse ponto me tava pareceu. é muito esgarçada. pertinente. A história, quando ela surgiu, a gente só tinha imagem da Band, parecia algo do dia a dia, parecia que não tinha nada demais. isso. Tinha nada O demais. Lucas e a Band ficaram rendidos a partir do momento que a Record soltou a imagem Isso completa aí. e deu um contexto para a cena. Porque antes, se você for puxar o histórico de comentários nas redes sociais, quando foi pro ar na Band, todo mundo, rinha de jornalistas, inclusive eu. O negócio começou a sair de controle a partir do momento que a Record soltou essa cena que a gente tá exibindo É isso aí. agora. E aí o Gotino E aí foi, mostra aí o claramente Gotino foi pro perigoso pau. Foi forte, é muito